Marianne Beckmeyer nasceu em 3 de junho de 1950, na cidade de Sarstedt, distrito de Hildesheim, na Baixa Saxônia, na Alemanha. Ela passou toda a sua juventude em Sarstedt, cidade que foi escolhida por seus pais após eles terem fugido da Prússia Oriental, que havia sido anexada pela União Soviética em 1945. Sua infância foi marcada por dificuldades e traumas emocionais. Seus pais eram extremamente autoritários e viviam sob um regime moral e fundamentalista. Ainda na infância, seus pais se separaram e sua mãe se casou novamente. Já aos 16 anos, Marianne ficou grávida pela primeira vez e 2 anos depois, aos 18, deu à luz a sua segunda filha. No entanto, as 2 crianças foram doadas a um orfanato assim que nasceram, já que Marianne não possuía recurso suficiente para mantê-las. Ela também foi abortada pouco tempo antes de dar à luz a sua segunda filha, o que certamente contribuiu para seus traumas na juventude, em uma vida repleta de instabilidades até então. Em 1973, já aos 23 anos, Marianne teve seu terceiro filho, uma menina a quem ela deu o nome de Anna Beckmeyer. Logo após o parto, ela foi submetida pelo governo a uma cirurgia para não ter mais filho, já que era a terceira gestação dela. Essa prática era comum do país naquela época, para conter o crescimento populacional. Segundo relatos, Anna sempre foi uma criança feliz e animada. Marianne era mãe solteira e morava sozinha com sua filha e trabalhava como atendente em um bar para sustentar a casa. No dia 5 de maio de 1980, quando Anna estava com 7 anos, houve uma pequena discussão entre ela e sua mãe. As duas trocaram algumas palavras e a criança então decidiu não ir à escola. Ela desviou o caminho e se dirigiu para a casa de um amigo que estudava com ela e tinha a mesma idade que ela. No entanto, Anna nunca chegou na casa desse amigo, pois no meio do caminho, ela foi sequestrada por Klaus Grabowski, um açougueiro de 35 anos que morava na vizinhança. Klaus já havia sido condenado e chegou a cumprir pena pelo crime de abuso contra 2 meninas. Ele foi liberado de sua detenção após se submeter a um processo de castração química em 1976 por vontade própria. Esse era um processo comum na época para condenados por crimes dessa natureza no país. A justiça então reduziu sua pena e o liberou, por acreditar que ele não oferecia mais nenhum risco para a sociedade. Eles só não contavam que, 2 anos depois de solto, Klaus iniciaria um relacionamento amoroso e decidiu então passar por um tratamento hormonal que o fez retornar ao seu estado anterior, revertendo sua castração. Klaus manteve Anna presa em sua casa por várias horas. Não se sabe ao certo, mas é provável que Klaus tenha abusado dela e depois decidiu matá-la, a estrangulando com uma meia calça. De acordo com o promotor de justiça responsável pelo caso, após matar Anna, Klaus amarrou o corpo dela com força, colocou dentro de uma caixa de papelão e o enterrou na margem de um canal em uma cova rasa. Klaus foi preso na mesma noite em que cometeu o crime, após ser denunciado por sua própria noiva. Para os policiais, ele confessou ter matado Anna, mas negou que tivesse abusado dela. Segundo a versão dele, Anna teria tentado chantageá-lo, pedindo dinheiro e ameaçando contar para as pessoas que ele havia abusado dela, caso ele não cedesse às suas exigências. Ele então, com medo de voltar para a prisão, teria decidido tirar a vida da menina. Marianne, que já estava desolada por ter perdido sua filha, ficou furiosa com essas alegações do criminoso. Segundo ela, além de matar sua filha, ele estava querendo manchar a honra da garotinha com aquelas histórias absurdas. Afinal de contas, acusar uma criança de 7 anos de extorsão e alegar legítima defesa para sua morte não é para ser levado a sério. Klaus foi levado a julgamento na Alemanha pelo Tribunal Distrital de Lübeck. O julgamento se estendeu por vários dias e, devido à repercussão do caso, o local ficou lotado em todas as sessões. A decisão de Klaus em reverter sua castração foi imensamente discutida pela mídia. Segundo eles, era inaceitável que alguém com o histórico dele conseguisse ter acesso a um tratamento desses, o que anulava o sentido de ele ter sido liberado da prisão antes de cumprir toda a sua pena. Em seus depoimentos durante o julgamento, Klaus afirmava o tempo todo que não tinha intenção de abusar da pequena Anna. Ele e seus advogados seguiam alegando que a criança o havia chantageado e que ela queria receber dinheiro em troca, e caso ele não desse, ela o acusaria de abuso. Essa foi a base central de toda a sua linha de defesa, que também contava com alegações que ele agiu devido a um desequilíbrio hormonal, causado pela terapia que recebeu. A perícia e os investigadores atuaram por muito tempo,
para descobrir de fato se houve ou não o abuso contra a criança, mas não houveram evidências claras que pudessem comprovar isso. Ainda assim, todo o histórico do réu apontava nessa direção, e isso foi levado ao tribunal para contribuir na sua condenação. A insistência nessa versão da história por Klaus irritou ainda mais Marianne, que agora era obrigada a ver tais alegações ganharem várias capas de jornais, o que para ela só ajudava a manchar a imagem de sua filha. Segundo ela, Ana jamais seria capaz de qualquer coisa do tipo, e era uma criança feliz e tranquila. Apesar da incerteza de abuso, tudo caminhava para uma sentença severa para o réu, ainda mais pela forma como ele matou a vítima e seu histórico criminal. Todos já davam como certo que ele passaria muitos anos na cadeia pelo crime que cometeu, mas não houve tempo para essa condenação, e o julgamento terminou de outra forma. No meio da grande audiência estava também Marianne, que fazia questão de acompanhar todo o caso de perto. Ela já estava cansada de ouvir as alegações de Klaus, que além de matar sua filha, também continuava a difamá-la. Marianne então resolveu colocar um fim nisso. Em 6 de março de 1981, terceiro dia do julgamento de Klaus, Marianne levou consigo para o tribunal uma pistola semiautomática Beretta M 1934. Por se tratar de uma arma compacta, ela conseguiu escondê-la com facilidade e passar despercebida pelos guardas. Já dentro do tribunal, Marianne se aproximou de Klaus pelas costas e efetuou 8 disparos, que era a capacidade máxima da arma. Dos 8 disparos, 7 acertaram o réu, que morreu na hora. Logo após a morte de Klaus, Marianne perguntou aos guardas se ele realmente estava morto. Com a confirmação, ela demonstrou alívio e disse: "Eu queria matá-lo." É quase certo que o crime foi devidamente planejado pela mãe da criança. Marianne havia se preparado por dias antes do julgamento e organizado todos os seus passos para ter êxito em seu objetivo. Ela fez tudo de forma resguardada, para que o ato fosse completamente inesperado, surpreendendo a todos que acompanhavam o caso. De acordo com policiais que estavam de plantão na corte na hora do ocorrido, Marianne teria chamado Klaus de porco enquanto ele estava caído no chão. Em seu depoimento à polícia, Marianne disse não aguentar mais as mentiras que o réu contava sobre sua filha e precisava fazer algo a respeito. Ela também disse: "Ele matou minha filha. Eu queria atirar no rosto dele, mas atirei nas costas. Espero que ele tenha sofrido." Durante seu julgamento, Marianne disse ter tido um sonho em que ela atirava em Klaus e disse também que teve visões de sua filha no tribunal. Segundo ela, tudo isso havia influenciado na sua decisão. Um médico que a examinou disse mais tarde que foi pedido a ela uma amostra da sua caligrafia, escrevendo qualquer frase em um pedaço de papel que eles forneceram. Ela então escreveu: "Fiz isso por você, Ana", seguido de 7 corações desenhados, que provavelmente faziam referência à idade da filha, que tinha 7 anos quando foi morta. Ela declarou que o momento exato em que decidiu se levantar e pôr seu plano em ação foi quando Klaus havia pedido a palavra para fazer mais uma declaração. Ela então imaginou que viriam mais mentiras sobre sua filha, e isso fez com que ela fosse para cima dele para matá-lo. Sobre isso, Marianne declarou: "Eu pensei, agora vem a próxima mentira sobre essa vítima que era minha filha." Após a morte de Klaus e a apreensão de Marianne, toda a sua história de vida e tomadas de decisões até o ato foram vendidas e divulgadas pela revista Stern, uma famosa revista da Alemanha, por cerca de $158 mil. Segundo relatos, Marianne aceitou vender todo tipo de informações e os direitos de uso de sua história, para que assim tivesse dinheiro suficiente para suas despesas legais, como a contratação de bons advogados. Além da revista, diversos outros meios de comunicação, como jornais e canais de TV, cobriram com detalhes toda a história daquele momento em diante. Marianne foi julgada e condenada por homicídio doloso. Não foi chegado a um consenso se o crime havia sido premeditado ou não, e, dado todos os atenuantes envolvidos no caso, ela foi condenada a 6 anos de prisão pelo crime cometido. O tribunal decidiu que não podia enxergar aquele caso como um caso comum de homicídio, já que os motivos eram bem diferentes de qualquer homicídio corriqueiro. A condenação de Marianne repercutiu mundialmente e dividiu a opinião da população alemã. Um instituto de pesquisa chamado Instituto Allensbach colheu as opiniões das pessoas sobre o caso e demonstrou que 27% dos alemães julgaram a pena como sendo muito pesada, 25% consideraram a pena leve demais e 28% disseram ter sido um tamanho de pena apropriada para as circunstâncias.
Marianne começou a cumprir sua pena em 1983. Apesar de condenada a 6 anos de prisão, ela cumpriu pouco menos da metade de sua pena, sendo liberada com quase 3 anos de detenção, em meados de 1985. Após sair da cadeia, ela deu início a uma retomada de sua vida normal. Ela se mudou para a Nigéria, com o objetivo de começar uma vida longe da Alemanha. Lá, ela conheceu um professor que dava aulas em um acampamento alemão. Eles começaram a namorar e se casaram pouco tempo depois. O casamento, no entanto, não durou muito, e eles se divorciaram em 1990. Após o fim do casamento, ela foi para Sicília, na Itália, a fim de passar uma temporada por lá. Ainda na Sicília, ela descobriu um câncer pancreático. Retornou então para a Alemanha e iniciou os tratamentos severos de quimioterapia na esperança de se curar da doença. Porém, a doença foi avançando cada vez mais, e por conta disso, ela teve que levar uma vida mais calma e se estabelecer em um lugar só. Com pouco tempo de vida sobrando, ela pediu a Lucas Bomer, um repórter de um jornal local, para documentar as suas últimas semanas de vida. Em setembro de 1996, aos 46 anos, Marianne Beckmeyer morreu em um hospital na mesma cidade em que sua filha foi morta. Ela foi enterrada ao lado da filha em um cemitério na cidade de Lübeck. Toda a história de Marianne ganhou proporções mundiais e ela ficou conhecida como a Mãe da Vingança. O famoso meio de comunicação alemão NDR descreveu o caso como o mais espetacular de justiça com as próprias mãos na história do pós-guerra alemão. Essa foi a história de Marianne Beckmeyer, a mãe vingadora que, ao invés de esperar a decisão de um sistema judicial convencional, resolveu trazer justiça para sua filha com suas próprias mãos.